Alô, amigos, estamos começando pela TV Japi, Mundo, Levada e Amigos. E hoje um amigo especial, amigo da gente aí que veio várias vezes aqui, e é uma honra, porque é um poço de sabedoria que a gente conversa aqui quando ele vem aqui. Cláudio, quem é o nosso amigo? Aí que tá. O nome tem toda uma explicação. É o Dr. Lilimin. Mas por que Lilimin? Então, volte mesmo, vocês vão ver o meu nome. Bom, antes de mais nada, boa noite, afinal, né? Educação que você não tem, você devia ter cumprimentado. Nada é mais educado do que dizer qual o significado do seu nome. Boa. Então, É um prazer. Prazer, Cláudio. Novamente. Olha, Douglas, sempre é um grande prazer estar aqui conversando com vocês. Até estava pensando aqui, olha, meu nome é Lilimin, né? São 3 sílabas, 7 letras. E a explicação que volte e meia você deve ter visto ali na parte do painel digital, tá Limin Li. É que em chinês... Olá, Dr. Limin Li. Limin Li. Em chinês, o nome da família vem antes. Então, seria Mundo Douglas. Levada Cláudio. Levado Cláudio. Então, tem uma certa adaptação para, digamos, ocidental, sobretudo nas publicações científicas, eu fiz uma pequena inversão para que o nome da família, né, ficasse por último como um nome ocidental. Então fica Limin Li. Então o meu nome em chinês, se for ver, o Li viria antes. Então o nome da família antes. Seria né? Lilimin. Lilimin. Daí a pessoa fala, mas os dois Lili são iguais? Não, escrevem diferentes. Né? Mas quando minha família chegou aqui no Brasil e daí foi fazer o registro no Instituto de Identificação lá, daí o pessoal, como é que é o nome, né? O meu pai lá, Lilimin. Daí o pessoal, desculpa, fala em chinês, sonoridade em chinês, Lilimin. Conseguiram pegar a diferença? Lilimin. Lilimin. Então, daí que acontece que o pessoal... Escreveu daquela maneira. Lilimin, né? Então, as pessoas não conseguem diferenciar muito essa entonação. Os fonemas. Daí ficou Lilimin, mas o nome, ele a escrita é diferente. E o Min, né? De fato, aprofundando um pouquinho, algumas famílias chinesas, eles têm o nome da geração. Olha. Da geração masculina. Então, da minha geração, todos os meus primos, o meu irmão no caso também, ele tem o Min. Então o nome do meu irmão é Li Shimin. Meu é Lilimin. E olha a confusão, o pessoal achava que nosso sobrenome era o Min, porque era do último, mas de fato é o Li. É o Li, é lá na frente. Então volta e meia pessoal que se confundia, né? Porque mas o Min não é o nome da família. Não é. É o nome da minha geração, do meu irmão, minha geração, dos meus primos. Então, vocês vão ver que toda essa geração tem um Min. Legal. Né? Ó, que interessante. Com todas essas explicações, você para nós é o Lilimin. Lilimin. Certo? Então, o neurocientista. O que você, lá nós colocamos, cientista da Unicamp. O que é ser cientista? E do que você é cientista? Vamos lá. O que é ser cientista? Acho que o cientista é uma pessoa que é curiosa, né? Que então trabalha, digamos, para tentar chegar a alguma verdade. Né? E ao longo do tempo, temos métodos, né? Em que os cientistas usam para poder ler os fenômenos da natureza, assim por dizer, e interpretá-lo e chegar numa conclusão. Então, nós vivemos, digamos, né, às custas do desconhecido, e desse desconhecido, né, nós usamos uma série de ferramentas, metodologias científicas, fazemos essa tradução desse desconhecido em algo que faz um sentido para nós, para, né, umas leis universais de como a natureza funciona. E eu trabalho numa área que eu acho fascinante, que eu acho que é a própria conhecimento do ser, né, das discussões que quem nós somos, que é o cérebro.
né? Então, na neurociência. E a neurociência, de fato, é um campo lindo, né? É fantástico. Muita coisa ainda a ser desvendada. Muita, muito, porque assim, se você for olhar, né, você se conhece, né? O homem se conhece, né? Quantas vezes a gente não se pega atônito com as próprias reações? Sim. Ou com a própria imagem. A própria imagem. Isso, estamos falando de uma coisa muito mais sofisticada, a questão comportamental da consciência, né? Certamente essa é uma área que ainda beira campo da filosofia, né? Sim. A neurociência tem feito avanços nessa área para tentar chegar a algum entendimento. E eu quero dizer que realmente a gente ainda não está muito próximo, né? Apesar de que realmente tem alguns grupos que falam que, olha, estamos próximos a descobrir a questão da consciência, de como que, né, o cérebro faz para a gente ter o fenômeno de consciência. Mas, assim, pouco que a gente vê, a gente participa das discussões, volta e meia a gente volta em conceitos já muito, digamos, sedimentados de alguns séculos e que, de fato, a gente não conseguiu ainda chegar numa teoria unificadora. A exemplo, eu trago uma teoria que é bem legal, que eu particularmente acho interessante, que as pessoas falam de que, olha, o fenômeno da consciência, né, ele de fato é uma coisa que é supra nosso cérebro, por assim dizer. E transcende o cérebro. Transcende, né, que não é puramente uma criação do cérebro por si, mas que o fenômeno da consciência, ele é traduzido pelo cérebro. O cérebro seria como se fosse um pequeno filtro, né, que captasse, digamos, esse algo dito consciência e transformasse ele em alguma coisa que hoje nós estamos percebendo. Algo palpável. Algo palpável. E claro que tem as pessoas que curtem bastante aquelas ficção científica, né? Claro. Ou Matrix, né? Matrix, por exemplo, se nós estamos no Matrix ou não, de repente. O que você acha? Mas isso não é novo. Platão já colocava essa questão. Exatamente. Olha, Platão colocava essa essa questão antiga, que é antiga, Sim. antiga, né? Como filosofia, tudo, mas é antiga. Mas é o seguinte, esta realidade que a gente tem noção, até em astrofísica, nós trouxemos o Rama Teixeira, né, que é nosso amigo, conhecido. O Rama disse o seguinte, tem cientistas estudando que esta realidade que existe do universo é porque nós enxergamos assim. Sim. Nós a identificamos assim, mas não necessariamente é assim. Você vê, a própria, que é conhecida por muitos dos nossos telespectadores, inclusive, a alegoria da caverna de Platão, parte dessa premissa. Né? Quer dizer, de que há muito a ser desvendado, né? E que aquilo que vemos e tocamos e sentimos não é necessariamente a realidade. Né? E como o cérebro processa isso, vamos dizer, mecanicamente? Então, mecanicamente, vamos imaginar não são assim, os fatos, né? O cérebro é uma estrutura que tem 1,2 kg por aí e tal. E que aqui dentro da nossa cabeça tem as células, né, que compõem esse cérebro e que estima-se, uns cálculos que foram feitos, que temos mais ou menos na casa de 86 bilhões. Vamos para, né, facilitar o entendimento, que era um número que era utilizado até então, que é 100 bilhões de neurônios. Tá. É um número... É bastante. É muito zero aqui, né? Então, desses neurônios, eles se conectam umas com as outras, né? Formando essas redes neurais ou redes de conexão. E cada neurônio ela pode conectar, né, em média 40 mil conexões. As pessoas que são bons de matemática vão chegar na casa de trilhões de conexões. Então, o cérebro está organizado de uma certa maneira, né, se a gente for olhar uma população geral, ele tem umas semelhanças, né, em termos de localização, de onde está a região. Tem influência regional? Por exemplo, de onde controla o movimento, a parte motora. Então, a gente já tem, de certa maneira, mapeado algumas regiões do cérebro responsáveis
por, digamos, essas funções que nós temos de andar, de sentir, né, de armazenar memória, de enxergar, de escutar, de sentir o cheiro e assim por diante. E o mais interessante, apesar dessa capacidade de mapear, através disso que a gente chama de conectoma, de conexões, né, cada um de nós é único. Sim. Bom, isso o pessoal da filosofia vai falar, mas é óbvio, né? Sim. E de fato o nosso cérebro é uma coisa única, né? E se a gente for fazer uma ressonância, quer dizer, um exame de funcionamento cerebral, que é uma máquina que a gente põe a pessoa lá, algumas pessoas devem ter feito o exame de ressonância magnética. E a gente consegue ver funcionamento cerebral. Você vai poder, através da análise dessas imagens de ressonância, predizer de quem que é quem, de tão singular que é o funcionamento, né? Então, apesar dessas regiões que a gente tem mapeadas de conectividade, o cérebro ainda preserva uma individualidade a ponto de a gente poder falar como se fosse uma digital. Uma digital, eu ia colocar dessa maneira. Uma identificação datiloscópica. Né? Exatamente. E até assim, um ponto bem interessante de que, por gêmeos, ele também consegue ver as diferenças. Mesmo univitelinos. Mesmo univitelinos. E tem diferença. E tem diferença. Então, agora, mecanisticamente, a gente fala, né, que, de fato, a gente consegue ver o cérebro funcionando com novos equipamentos e a gente consegue, nesse caso, mapear e entender algum dos fenômenos. Né? Seja ela por exemplo, vamos pegar, né, pacientes que eu estudo, né, que é parte, digamos, de uma linha de pesquisa que nós fazemos, que é de epilepsia. Né? Então, pacientes com epilepsia, conforme a região do cérebro, eles vão ter modificações no padrão de conectividade e que a gente consegue, né, entender que talvez que esse paciente, se for operado, feito tratamento cirúrgico, ela vai ter melhor chance de recuperação se ele tiver determinado tipo de configuração, em detrimento, se ele não tiver um padrão, né, que a gente estudou, ele vai ter, digamos, uma resposta não tão favorável. E isso vem do mapeamento né? do cérebro. Do cérebro. Então, com a análise do cérebro, de fato, ele descortina muitas coisas, né? A possibilidade de a gente estudar a recuperação, regeneração do cérebro de pacientes que tiveram lesões cerebrais. A gente consegue ver como que o cérebro se organiza, né, para poder ter uma recuperação funcional. Então, hoje, em termos... Ele faz bypass, ele tem desvio que ele possa... Por exemplo, sofre um acidente e perca massa encefálica de uma determinada região. A parte outra do cérebro consegue fazer suprir as necessidades de algumas falhas? Então, existe isso ou não? Não necessariamente bypass. O que acontece é que algumas outras regiões do cérebro, eles realmente se reorganizam de tal modo que eles conseguem atenuar esse sintoma que está deficitário. Então, por exemplo, os pacientes, a gente tem um estudo até recente do nosso grupo, de que pacientes que tiveram um derrame, né, e que fez lesão, a gente viu o grupo que teve recuperação comparado com o grupo que não teve recuperação, foi uma diferença na organização cerebral de regiões que não estavam envolvidas. Então, quer dizer, o cérebro da pessoa, de uma maneira geral, estava mais, digamos, conectada. Então, se você teve a lesão, essas regiões que estavam mais conectadas, elas conseguiram, de certa maneira, suprir esse déficit. E que não estavam lesionadas. Que não estavam lesionadas. Em contrapartida, essa pessoa que teve essa lesão, mas que o cérebro dela não estava tão conectada nas regiões, não estavam tão robustas nessas conexões, ela não conseguia recuperar funcionalmente, né? Então, apesar de que a fisioterapia tenha sido oferecida para os dois, a recuperação foi melhor quando aquele cérebro, digamos, de base, ela estava melhor preparado. Então, que nem você falou, Douglas, será que foi uma outra região que tomou conta ou porque o cérebro, de fato, ele estava em melhor, né, condições e daí ela conseguiu? E depende de cérebro para cérebro. E essa condição maior ou menor,
ela teria decorrido do quê? Então, essa é uma pergunta para a gente levar de volta para nossa fazer assim. De fato, assim, a gente vê em algumas outras situações, né, de que talvez esteja relacionado com o que a gente fala de reserva cognitiva, né? Uma das hipóteses, uma das teorias aqui que a gente fala em termos de ciência, sim, a gente tem várias possibilidades e a gente tenta testar essas possibilidades para ver qual dessas possibilidades, essas hipóteses, né, elas realmente explicam melhor esse fenômeno. Então, dentro dessa tua pergunta, Cláudia, de que uma das possibilidades é que a pessoa, ela realmente cuidou melhor do cérebro, né? Então, ela levou o cérebro na academia, né? Fez mais leitura, estimula mais cognitivamente, manteve a mente mais aberta, o cérebro mais ativo, por assim dizer. Aspas, adestrou o cérebro. Adestrou, né? Treinou o cérebro. Né? Levou... Como? Então. Porque é interessante para as pessoas entenderem, né? Porque quando você falou assim, vamos levar o cérebro para a academia, essa metáfora no sentido de você leva o corpo para a academia para você cuidar do corpo. Como é que você leva o cérebro para cuidar do cérebro e quais os estímulos necessários? Porque a gente toma vinho, certo? Sim. Você também toma. Eu não bebo mais. Você não bebe mais vinho? Eu parei de tudo, de álcool. Sério? Para cuidar do meu cérebro. Sério? Olha aí. Então você não tem jeito. O seu está sendo arruinado. O seu e o meu. O seu também. E olha que eu trouxe um bom hoje. E aí, então fala isso aí. Você acabou de tirar o nosso prazer. Aqui não tem como cortar, editar, é ao vivo. Por falar nisso, você já conhece o nosso sistema aqui, né? Já os primeiros boa noites, né? A Ana Maria Marqueta, que é sempre uma das primeiras a nos assistir, manda boa noite a todos. Boa noite. O Jonas Prado, né? O nosso autor da caricatura. Ele diz o seguinte: espero que o Magrão é o apelido dele, né? Não descubra ser pirado, mas eu acho que é o caso. Maluco beleza. Maluco beleza. Maluco beleza. Ótimo programa. Felipe Guerras, também seu primo, grande Felipe. Boa noite. Ele pergunta: está correto dizer fenômeno da consciência? E os animais têm algum grau de consciência? Então, vamos já, né, daqui a pouco, chegar no assunto. As perguntas vamos voltar. Pergunta difícil, hein, pessoal? O pessoal difícil. Mas vamos... Carlos Alberto Galvão Medeiros manda boa noite, o nosso grande advogado de Itatiba. E a Viviane Speg, que já falou mesmo que ia assistir, ela disse: gostaríamos de dizer que a pesquisa sobre o cérebro é fundamental para a soberania do país. Então, sem dúvida alguma. Essa é uma dimensão política que a gente vai abordar mais para frente ainda hoje, né? Isso. A ciência e a educação são espaço para a democratização do conhecimento. Sem dúvida alguma, Viviane. E vamos falar sobre isso. E quem veio com você? Olha... Você trouxe como que é? Lilizetes? Lilizetes. Ou Lilietes. Lilietes. A gente vai fazer um programa de auditório já. Então, a Isilda Assunção, que é a presidente da ASP, está aqui. Né? A Sueli Adestro, que é uma grande colaboradora, amiga nossa, que está aí em vários projetos de neuroeducação, educação inclusiva. A Viviane, né, que é a Viviane está aí também? Elas estão aí. Estão fazendo assim. Estão aqui. E como eu falei para elas, beijo. Então como que eu pratico esse cérebro meu para isso? Para ficar mais... Isso. Então, tem fases, né? Então a gente precisa entender que existem diferentes fases da vida e diferentes tipos de estímulo que você vai, né, oferecer para esse cérebro, né, essa pessoa, e isso precisa ser muito, muito importante. Né? Então, muitas pessoas falam, a gente deve fazer estímulo em crianças a partir de qual idade que é isso, né? E que tipo? E né? que tipo, né?
qual que é a recomendação? O que acontece, né, se a gente pegar a criança, né, recém-nascida, a primeira fase, digamos, de mudança cerebral dela é o que a gente fala de que o cérebro tem uma expansão rápida em termos de conexões. É como se fosse um grande jardim na grande primavera que sai brotando tudo. Uma grande arborização que a gente fala, né? Que nos termos médicos, arborização dendrítica, que é o neurônio tem uns ramificações que a gente chama de dendritos, né? Dendritos. Dendritos. E elas se ramificam para tentar fazer contato umas às outras, as conexões. E essa ramificação é de uma maneira intensa e, de certa maneira, não muito coordenada no sentido de que pretende conectar aqui e lá para melhorar a função, né? Simplesmente tem uma explosão. Nessa fase, até 2 anos, 3 anos, até 4 anos, que essa é boom dessa fase, a criança, ela está mais para se autodescobrir-se, né? Autodescobrir-se. Então, o que é importante quando se autodescobre? Que as coisas ao redor não mudem. Não mudem. Não mudem. No sentido de uma rotina? Não mude a rotina. Não mude o ambiente. Por quê? Porque ela precisa saber que ela está mudando. Se as coisas estão mudando por fora, ela não sabe se ela está mudando. Sim. É a referência self dela. Sim. Né? Então, nesse momento, até a gente recomenda de que não traga estímulos. Né? Geralmente vem o que? Vem visita, todo mundo tal. Bilu, aquela coisa chata, né? Tem que cortar isso. Tio avô, tia avó. E até, assim, recomenda-se, né, que a mãe não mude a feição. No sentido de pintar o cabelo, cortar o cabelo, que a pessoa tenha mais a proximidade, né? Tá? Então, para que a criança tenha uma segurança maior. Que ela possa saber que ela está mudando. Tá? Então, esse desenvolvimento... E não o exterior. Não o exterior. Tá? Então, muitas vezes, a gente acha que a gente dando estímulos muito intensos nessa fase, a gente vai realmente fazer com que ela se desenvolva mais. Não, mas essa é uma outra fase mais introspectiva, no sentido de desenvolvimento self da criança, no sentido de ela saber que ela está mudando. Tá? Então, daí ela vai se desenvolver. Por isso que essa relação da mãe com a criança é muito importante, claro. Porque ela está ali em contato, e é a pessoa que ela está vendo, né, e está realmente acompanhando, no sentido que não houve mudança no mundo exterior, eu estou mudando. A criança está mudando, está mudando, está mudando. E aí, a cada dia ela está adquirindo novos conhecimentos. Novos conhecimentos, ela, né? Ela. E depois, daí que passar dessa fase, né? Os estímulos ambientais mais, né? Você trazer, enriquecer o ambiente e tal, essa parte é importante. Porque o que acontece? Com a facilidade hoje de locomoção, o pessoal está colocando a criança na primeira semana, leva no restaurante... Sim. Vai viajar, tal. É para não é para ficar. Acho que o que os antigos falavam que é o resguardo, né? Resguardo. Era um termo muito utilizado. Utilizava-se muito, e ainda se utiliza em relação à mãe, né? A mãe está no resguardo. Isso. Mas então cabe também em relação à criança. A criança, né? De fato, essa é a parte importante. E dali em diante, realmente o estímulo tal que vai. Na idade escolar, que seja, a gente fala, quer dizer, é preciso incorporar alguns elementos, né, como atividade física. Né? Daí, novamente, é o que os gregos já falavam, o grego romano, mens sana corpore sano. Né? Então, é preciso fazer atividade física. Né? E isso, principalmente na juventude, adolescência, e claro, né, até... Para o resto da nossa vida é importante a atividade física. A parte artística, de música, tudo isso são importantes. Né? Muito mais importante do que isso. Sim, certamente. Né? Acho que esse acho que pode haver uma interação. Acho que isso é um fenômeno relativamente novo, né? Digamos, das mídias digitais, de como que a gente vai se interagir. É uma outra, digamos... A ciência ainda não chegou numa conclusão, mas existem algumas evidências que colocam
ele como um elemento que não é muito positivo em termos de desenvolvimento neurocognitivo das pessoas. Mas até aí não temos uma evidência clara. Ainda não está, Tá. né? Mas o que a gente tem de evidência clara, assim, pelo menos, atividade física, sim. É uma coisa muito clara, até muito forte. Tem um estudo até grande feito num dos países nórdicos, que eles fizeram um estudo da seguinte maneira. A pessoa, quando vai alistar, eles fazem uma avaliação física tal, para ver condições cardiovasculares. Então, eles têm todos esses registros que eles pegaram. Eles compararam quem que tinha uma boa, né, condição cardiovascular versus quem não tinha, que não é tão bom assim. E daí eles vão ver lá na frente. As pessoas que tinham condições cardiovasculares melhores estavam em empregos melhores, estavam ganhando mais. Né? Indicava o quê? Um maior ânimo para a vida? Não se sabe mais de que, de fato, aqui tem um diferencial lá na frente. Interessante, hein? Qual que é, novamente, você vai perguntar, qual que é as outras problemas? Não sabemos, mas tem várias conjecturas que levantam a possibilidade. Por exemplo, o meu irmão está me acusando aqui, ó. Está te acusando. O Rogério, né? Levada. Quando eu era bebê, meu irmão não me deixava em paz. Muitos estímulos. Deu nisso, ele é o culpado. Meu irmão me condenando. Tá certo. Ó, tem um ótimo advogado ali, ó. Vamos Prescreveu. Já pagou. Rogério, dá pra gente tirar uma graninha, hein? E olha que a Viviane lembra, e é muito interessante para direcionar também as colocações do Dr. Lee, que a gente tem que aproveitar muito bem. A neuroeducação tem colaborado nas dificuldades de aprendizagem que as escolas enfrentam. O Dr. Lee é conhecido como um defensor da educação inclusiva. Você poderia comentar sobre a relação da neuroeducação com a educação inclusiva? Então nós temos aqui nesse momento duas boas questões. Nossa, o pessoal está apertando aqui. Pois olha aí. Uma questão é a questão do fenômeno da consciência, né? Sim. Que já foi feito. E a outra da inclusividade ou inclusão, né? E sua relação com a neuroeducação. Vamos nessa primeiro? Vamos. Opa. O fenômeno da consciência, né? Que você está realmente... que se os animais têm, né? Tal. Então tem a questão da teoria da mente, né? Que a gente fala, de que as pessoas realmente... Como que eu sei que eu existo, né? No Sim. sentido... Desculpa fazer a observação, mas acho que ela é primordial. Mente e consciência são sinônimos? Aí eu acabei com o programa. Acabei com o programa. Nossa. Mente e consciência são sinônimos. Né? Não são sinônimos. Então, mas como é que eles interagem? Né? Então, e daí isso vai depender muito do modelo em que a gente está usando. Né? Então, se a gente pegar puramente um modelo, né, biológico, que o cérebro ela realmente produz isso, né, o fenômeno de consciência e a nossa capacidade da mente, né, de realmente reconhecer as coisas, que seja, esse é um aspecto que, ao meu ver, ele é bem direto o modelo, bem simples até de a gente entender. Entretanto, ele não explica de todo, né, de todo o fenômeno. Né? Então, acho que tem outras possibilidades desse modelo que eu falei, de que não, de fato, a questão da consciência ela é algo mais amplo, né, que está aí disperso, digamos, nesse ambiente todo, e o nosso cérebro simplesmente ele sintoniza, né, um canal e que você pega, ele capta. Então nós enxergamos o mundo, ou que seja, nessa faixa, nessa sintonia, você está pegando essa outra sintonia, então a percepção não necessariamente é a mesma, né? Apesar de que, né, você está pegando rádio rock, sim, eu estou pegando rádio country, né, que está ao mesmo tempo, né, mas que está aí nesse mundaréu. Então a questão da mente e da consciência, então eles, né, são usados de certa maneira intercambiável, mas elas têm diferenças, né, sutis no sentido, a questão mental, mais a habilidade facultativa de resolver as questões, né, de você
pensar, de você raciocinar, de resolver você abstrair. Né? Então, esse é um conceito que eu estou trazendo aqui. Pode ser que outras pessoas usem outro tipo de conceito. E a consciência, o fenômeno da consciência, digamos, é você estar relacionado com o teu ambiente em que você está. Então, quem te fala, você está consciente agora? Eu estou porque eu estou aqui conversando com você. Consciente de onde está, onde você está. Do que está fazendo. Do tempo e espaço. Tempo e Mas espaço. Vamos dizer que daqui a pouco, né, vamos projetar no futuro, a gente vai tomar eu vou tomar um suco, né, como falei no meu, vocês talvez vão tomar um vinho. Não vai botar uma vodka? Não. Daí, de certa maneira, o que vai acontecer se de repente alguma pessoa passar da dose? Aquele grau de consciência que aquela pessoa vai ter da percepção, ela vai ser alterada. Então, a consciência... E aí pode vir o esquecimento, né? Daí vem a questão da mente, né? Mas a consciência naquele momento, em termos de você perceber o teu entorno e interagir com ela, você pode ter alterações de percepção, digamos, como está. Então, se você for, digamos, numa outra... Que alguém já fez a cerimônia da ayahuasca? Eu não fiz, Nunca fez. Já escutou alguém falar, né? Eu acho que entra numa tenda... no meu caso é um pouco perigoso, porque eu já nasci num nível assim um pouco, né, delirante. O teu irmão está lá, está anotando tudo. Está anotando tudo. Então, isso é só ele aí, tá? Essa parte mas assim, as pessoas que fazem o uso, que entram numa cerimônia, as pessoas enxergam coisas, tal, né? Fazem uso de substâncias psicoativas, psicodélicas, né? Como LSD. Né? LSD é um excelente exemplo, né? De fato, ele foi uma medicação, uma substância desenvolvida para ampliar a percepção. Timothy Leary, né? Timothy Leary. Acho que foi na Harvard até. Tal, na Harvard, exato, perfeito. E então, a pessoa realmente ampliava, tanto de que realmente viam coisas que a gente não está vendo, que ele via realmente, as coisas estavam lá. Então, isso tem a ver com o fenômeno religioso? As revelações religiosas? Veja, eu não estou entrando na questão da fé. Mas é claro. Eu digo o fenômeno religioso no sentido da revelação. Sim. Porque se é revelado, tornou-se consciente para quem é o objeto da revelação. Então, daí nesse campo, nesse aspecto, as pessoas que, né, olham o cérebro como captador de sinal, no sentido de que ele, digamos, lhe foi permitido, ou o cérebro, ou a pessoa, ela conseguiu absorver, ter essa visão, essa percepção, essa vivência, né? E digamos, interagir, até do fato de interagir com isso, né? Então, isso assim, vai depender novamente do modelo. Se a gente for no modelo puramente estrito biológico, isso aqui a gente vai falar em termos de base de neurotransmissor, que é alguma coisa, deu um curto-circuito naquela região e a pessoa teve essa alucinação por causa de uma disfunção temporal daquele pedaço de cérebro que faz aquele processamento. Não estaria errado falar curto-circuito nesse momento. Não, porque assim, o curto-circuito... Neural, né? Neural. De uma sinapse. De uma sinapse neural. Porque o neurônio, ele tem uma célula que é bastante interessante, que ela é capaz de fazer mudanças de potencial elétrico, né, na sua membrana, e ela gera, digamos, essas eletricidades, que é o meio como ela propaga a sua, né, informação uma com as outras. Mas assim, é tanto quanto maluco, diria, você pensar que ela se conecta e gera essas atividades, e essas atividades são capazes de fazer com que a gente consiga enxergar, interpretar, né, ter essa consciência toda, né? Então, e considerar que tudo existe. Né? Considerar que tudo existe. Então, novamente, mas que na verdade pode ser apenas um curto. Não, mas assim, novamente... E tudo pode ser Matrix. Eu vou trazer a questão do fenômeno, a pergunta filosófica, né? Isso. Aquela que, anos, se cai uma árvore na floresta e não tem ninguém lá para observar. Isso é Berkeley. Berkeley dizendo, na verdade, não existiu. Não. Estou certo? Berkeley. Tudo depende do ponto de observação. Quem deu o nome, inclusive, à Universidade de Berkeley. Sim. Na Califórnia. Li. Então, o que vocês acham? Você acha que
caiu essa árvore, caiu ou não caiu? Se ninguém observou. Se ninguém está lá para escutar. É o paradoxo do gato. O gato está morto ou não dentro da caixa? Isso já é o princípio da incerteza. Da incerteza. Weisberg, né? Weisberg. Weisberg. Aí, bom, mas o que eu queria discutir um pouquinho mais, senão a gente ia ficar. Você vai voltar para a gente ficar só nesse campo. Mas eu queria perguntar uma coisa. E a Viviane pergunta. Como aprendemos, ela pergunta. Como o cérebro funciona? Isso. Como aprendemos? E só vou citar um negocinho, só para a gente daí para ir para o funcionamento e as questões, inclusive, do que a gente falou sobre o que você trouxe, inclusive, o ataque hoje que está a ciência. Pois é. Então, mas eu só quero falar uma coisa que você citou uma vez, rapidinho, que às vezes você tem a noção que você está vendo aquilo ou já viu, né? E você está tendo um déjà vu, mas na verdade está tendo uma manifestação epilética. Então, o fenômeno do déjà vu é muito interessante, porque tem várias maneiras de interpretar. Uma das maneiras que a gente interpreta e que, de fato, a gente observa na clínica, né, de pacientes que têm epilepsia, particularmente do lobo temporal, uma região do cérebro, e que é responsável muito pela nossa memória, armazenamento, digamos, da nossa vivência, da nossa identidade. Se você tem uma alteração naquela região, um dos sintomas que pode aparecer é o fenômeno de déjà vu. É como se tivesse um embaralhamento, digamos, das informações que tem, né? E que você vai num determinado lugar que você nunca esteve, mas traz uma nítida sensação que você já experienciou aquilo. É como se fosse uma pequena cápsula de sensação da experiência que você tem naquele momento e que você encostou e você, né, revivi todo aquele momento. E tem um estudo muito legal. E muito importante esse termo, né? Revivi. Se tivesse realmente vivido anteriormente. Então, tem uns assim, volta e meia, assim, alguns pacientes que a gente faz estudos com estimulação elétrica, até um relato de um antigo professor nosso lá de Montreal, que ele estimulava em dado momento pacientes que estavam sendo investigados para tratamento cirúrgico, né, de epilepsia de difícil controle. Então ele estimulava o cérebro da pessoa para realmente tentar fazer um mapa de como o cérebro da pessoa estava configurado para poder oferecer um tratamento mais seguro. E numa dessas estímulos, ele estimulou essa região medial do lobo temporal, e o paciente teve a mesma sensação que ela teve, né, toda vez que ia ter a crise, essa sensação de déjà vu. Mas daí ele prolongou um pouquinho o estímulo a mais. Um pouquinho mais. E daí a pessoa reviveu, era como se puxasse assim da memória que era aquela sensação. Era uma sensação que ele estava como se estivesse sendo afogado inicialmente. E daí ele lembrou o que aconteceu. Ele estava numa férias de verão, num campo, acampamento, e um garoto maior estava tentando afogar ele de brincadeira. O caldo, dando caldo. O caldo. E a mesma sensação, e ele conseguiu resgatar aquela memória que estava enterrada em algum canto. Né? Então é interessante de que as memórias são puxadas para cá. Está lá no ID, né? No ID, né? No inconsciente, né? Para usar o termo da psicanálise. Da psicanálise, na neurociência, daí estaria armazenado em algum dos quadrantes lá do cérebro e ele conseguiu resgatar. E hoje, assim, isso até ajuda muitas vezes a gente entender, né, dos pacientes que têm algum tipo de demência, particularmente de Alzheimer, né? E que você pega as pessoas na fase inicial, além da alteração comportamental, que geralmente é o que aparece primeiro, ela vai esquecer das memórias, digamos recentes e tal, e até que, de repente, ela lembra das coisas, principalmente do passado, mas eu acho que uma analogia que um colega meu deu é que as memórias ela lembra, mas só que não em encadeamento temporal. Sim. É como se todas as memórias... Está perdido no espaço. Exato. Perdido no espaço. Parece que jogou tudo numa gaveta. Sim. E daí ele puxa... E a gaveta está desorganizada, está bagunçada. Daí a memória, de fato, ela passou tal, mas não foi antes, foi bem... Depois. Numa outra data. Então os fatos aconteceram, mas está tudo embaralhado lá.
Então perdeu o encadeamento, a sequência, digamos, do armazenamento dos fatos. E os novos fatos não têm mais um aprendizado. Exato, daí que vem o que a Viviane está querendo perguntar do aprendizado. Como que nós aprendemos, né? Quer dizer, nós aprendemos através, digamos, da prática, né, para sedimentar essa informação, né? Então a informação que nos é passada, a gente guarda e armazena na memória. E, então existe um processo biológico que isso leva dentro de nós, que envolve sono, dormir. Olha. Aí, ó, é muito importante para os adolescentes, crianças, para todo mundo. A gente precisa dormir, porque... Por quê? Porque a parte do processo do sono, em termos de aprendizagem, ela é o período que faz a sedimentação dessa informação no cérebro. Ela pega e transfere, digamos, de uma região que está temporariamente lá ativa para uma região que é mais, digamos, sedimentada, né? Porque no dia seguinte você precisa aprender coisa nova. Então, aquela parte precisa ficar livre para poder vir informações novas. O arquivo tem que estar tem que meio que dar uma limpada. Então, o sono, ele ajuda você a organizar essas informações e colocar nos lugares. Então, isso é muito importante. Acho que quem já não teve uma noite mal dormida, sim, e daí dia seguinte, para você pegar, o cérebro pegar no tranco, né, é difícil. E o que acontece é que a nossa capacidade de aprender, a gente vai ter o resto da vida. Entretanto, o esforço, ela vai aumentando também a partir da idade que vai avançando. Quando você é criança, jovem, é muito mais fácil você aprender a armazenar. Da mesma maneira, quer dizer, vai indo, quando chega na melhor idade, você aprende, mas às custas de que você tem que se esforçar muito para você poder, sim, armazenar aquilo. E por que a capacidade também de concentração diminui, como regra? Então, eu acho que, de uma certa maneira, nosso cérebro vai meio que, né, reduzindo a sua capacidade cognitiva. Então, o que acontece é que o nosso cérebro chega num pico no auge com 25 anos. 25 anos. A última região, digamos, a amadurecer é a região aqui da fronte, lobo frontal. E que é uma região que é muito importante para nosso julgamento moral, juízo, tal, né? Tomada de decisões, planejamento. Por isso que as seguradoras cobram horror no seguro do automóvel até 25 anos. É verdade. Porque, até 25. Até 25 anos. Por quê? Porque a chance de uma pessoa de 25 anos para baixo se envolver em alguma coisa perigosa é muito maior do que depois de 25 anos. Os freios contensores ainda não estão formados. Exatamente. O freio social contensor, logo frontal, não estão ainda... Não está formado. Então, se você está assistindo, se ainda se mete em confusão, calma que o teu lobo frontal ainda o brake, o EBS ainda vai chegar lá. Tá? Então, mas nesse período, maneira para não se meter em confusão. E aqueles que nunca chegaram, quer dizer, nunca houve esse amadurecimento. Isso se deveu a algum problema cognitivo anterior? Não, tem... É pessoal essa pergunta. Nem tanto. Então, tem que ter havido algum problema. Né? Então, quando chega aos 25 anos, daí o que acontece é que daí as faculdades vai realmente tendo um declínio. Tá? Então, mas é importante agora, como vamos preservar isso? Né? Então, novamente, a teoria que traz assim, da reserva cognitiva, quer dizer, a gente precisa, enquanto jovem, fazer uma poupança cognitiva, poupança cerebral, né? Vamos ter atividade física, estimular nosso cérebro, para que você tenha uma reserva alta, né? Porque é aquela coisa, se uma pessoa tem uma reserva dessa altura, outra chega aqui, né? A chance melhora. E as duas que vão descendo ao mesmo tempo, na mesma, né, em velocidade, e vão dizer que essa é a linha de onde os sintomas vão aparecer. Essa que tem uma reserva menor vai começar a ter sintomas muito mais cedo.
E hoje... No sentido da deteriorização. Da deficiência cognitiva, né? Maior dificuldade cognitiva e tal. Mas a pessoa está lá em cima, ela compensa, ela vai e ela tem outras maneiras de compensar, digamos, e de poder levar a sua vida social. Então, esse é um ponto assim, importante, sobretudo que a expectativa de vida tem aumentado. Exatamente, sim. Né? Nós estamos envelhecendo mais tarde. Então, se você fez pouca reserva cognitiva, você, de repente, o nível que vai começar a ter sintoma é que 60 anos, sua mente vai acabar antes do corpo. Exatamente. Né? Talvez por isso a gente veja tanto Alzheimer. Sempre houve, mas talvez não com tanta intensidade. Porque é uma coisa do envelhecimento. Sim. É uma coisa do envelhecimento. Sim. Então, isso aqui é até... E entra em colapso. É o corpo entrando em colapso. Isso. Porque ele precisa terminar. Exato. Isso é um ponto até de discussão de políticas públicas, que é importante. Olha, a população está envelhecendo, nós estamos tendo maior cuidado, mas como que a gente vai fazer com que essa população envelheça de uma maneira saudável, com qualidade? Sim. Né? Porque não adianta você chegar a 80 anos, mas de uma qualidade de vida deteriorada. Está lá dependente total. Sim, né? Independência total. Sem autonomia, né? Sem autonomia. E não valeu a pena. Concorda? Não é um prolongamento da vida. Eu acho que a grande questão é a autonomia, né? Sim. Tanto que ele o Dr. Lee lembrou da questão das seguradoras. Sim. As seguradoras têm planos específicos, que a gente até julga, inclusive, no que diz respeito à perda da autonomia. Sim. Né? Que equivale quase que, dependendo do grau dessa perda, haverá pagamentos secundários também. Consequências em relação a isso. Exatamente. Você trouxe um livro. O que é isso, Lee? Eu trouxe aqui, Olha, essa aqui é uma revista. Pega um close aí, aqui. Vamos lá. Ciência sob ataque. Essa aqui é uma revista muito legal, é a revista da FAPESP, né? Eles fazem um serviço fantástico de divulgação científica, jornalismo científico, né? de primeira linha aqui, para as pessoas que querem conhecer a ciência, tal, que está sendo produzido aqui no estado de São Paulo. Eu recomendo, né? Acho que até vendo na banca, é esse que eu ganhei da FAPESP por ser um pesquisador, né? Que trabalha na linha de pesquisa. E a capa, esse aqui é de outubro de 2019, mês passado, e traz aqui ciência sob ataque, né? Então... o que você está vendo com o conhecimento? Que o conhecimento está sob ataque. É uma coisa que, se você perguntasse há algum tempo para mim, eu nunca ia imaginar que isso poderia ser possível, né? No sentido de que as instituições importantes do país, vamos colocar assim, que a gente vem acompanhando, né? E a gente fica assustado com essas questões. Por exemplo, a parte da educação, né? A educação que se discute que o Brasil está muito ruim, que é muito ruim, muito ruim, muito ruim, muito ruim, muito ruim, e eles demonizam quem? O professor. Sim. Parece que as mazelas de educação ou da má educação, todo o culpado se põe nas costas do professor. E na saúde, a gente também tem observado um certo movimento nesse sentido, de que a saúde brasileira é ruim, tal, que o nosso SUS é ruim, tal, e é uma desconstrução, digamos, de algo que vem servindo à população. Críticas sempre vão ter, porque isso vai sinalizar que nós temos oportunidade de melhoria. E a ciência, digamos que sempre de certa maneira se manteve um pouquinho num patamar, digamos, fora nessa questão de discussão. Ela foi trazida hoje muito, né, não só no Brasil. Até essa revista, ela traz essa matéria, mostrando que é uma situação mundial, de que existe uma corrente no mundo que cada vez mais questiona a validade da ciência. Mas em termos também de uma ideologia, ideologia em termos de ideológicos, em termos políticos? Eu acho que em termos de credibilidade em si. Em si. Em si, né?
Isso, de certa maneira, até a gente discute entre nós da comunidade cientista, de que certa culpa existe da própria comunidade científica, de que não teve presente, digamos, num diálogo com a sociedade. Né? Então, porque se fechou mais no mundo acadêmico, vamos dizer assim. Esteve no mundo acadêmico, né, entre os seus pares, e não se aproximou da sociedade civil. Não se aproximou da sociedade. Então, esse é um fato que explica alguns aspectos, mas não só isso. Né? Existe, digamos, toda uma situação no mundo de que coloca essa dúvida, né? de que até questiona a validade das descobertas da ciência. Então, a questão da vacina, existe todo esse fenômeno mundial. E agora houve um ataque mundial à vacina. Né? Então, e como se isso fosse causar mais problemas do que... O Start foi um médico inglês irresponsável, que perdeu, inclusive, a sua licença médica na Inglaterra, né? E que manipulou pesquisas de maneira desleal, dolosa, né, dolosamente, criminosamente, para tentar provar que a vacina não teria um efeito, né? Quando a vacina é essencial. Essencial, indispensável. E essa é uma discussão que teve aqui com o Oswaldo Cruz, lá atrás. Sim. Né? É algo que já deveria estar resolvido. Sedimentado. Né? Lógico. Né? Não caberia nem a discussão disso. Não caberia, mas não caberia. Como também não poderia caber absurdos como a terraplanice. Sim, não. Terra plana. E ainda vem gente tentar provar isso depois de séculos. Eu diria milênios. Né? Não, mas é bem por aí que eu até trouxe aqui para os pessoal que tem interesse, né, de ler essa matéria, que está bem legal. E assim, a questão assim, a gente vê que acho que é importante abrir o diálogo. Acho que é esse momento de a gente trazer a discussão da ciência através da televisão, né, para que as pessoas possam refletir, fazer o uso dessa discussão, de que a ciência tão pouco tem todas as verdades. Né? Não é isso. A gente não tem vergonha de dizer que a gente não sabe. E quando a gente não sabe, a gente tenta levar essa que não sabemos para a bancada para tentar vir com alguma resposta. Né? Eu acho que tem também a riqueza muito grande que eu vejo da interação com a sociedade. Porque só aqui nessa conversa rápida já foi levantar algumas questões, fundamentais, relevantes, que a gente pode, né, realmente... E que caberia um monte de discussão. Você veja, eu estou vendo aqui, eu estou achando as questões muito interessantes, né? Porque ao nosso telespectador, o Dr. Lee é talvez a maior autoridade em epilepsia do Brasil. Sim. E por isso... há aqui um aspecto específico do conhecimento do cientista e do neuro, né? E aí as perguntas voltam agora para a epilepsia, pode ser? Pode ser? Pode. Nós temos aqui depois, né? Porque deixa só depois... Eu ia só mostrar aqui. Não, vamos terminar primeiro, perfeito. Eu só ia falar, porque assim, existe esse ataque, digamos, da ciência, aqui no Brasil a gente está vendo, né, que a ciência, a produção de ciência, no Brasil, é essencialmente produzida em universidades públicas. Né? Sim. Basicamente, é responsável pela, digamos, construção de conhecimento, formação, né? E realmente a gente fica abismado com, digamos, declarações de que nos ambientes universitários ela realmente não servem à sociedade. E se a gente for olhar... nos últimos, digamos, 20 anos, a realidade nacional ela mudou em muito... Tremendamente. Até em função da ciência. Eu vou até trazer alguns números aqui, sobre artigos publicados em científico, né, de 2000 até agora, de 2018, que seja, houve um aumento de mais de 446%. Então, foi um salto. Tinha 1990, 2 mil artigos, né? Quer dizer, 13 mil artigos foram para 74 mil artigos.
Daí o pessoal, mas só artigo? Não, mas tem formação de doutores. Né? Sim, isso aumentou muito. Muito. Olha aqui, ó, aumentou em 368%. Numa 18 anos, 20 anos, vamos dizer, 2 décadas. De 5 mil foram para 23 mil. Mas daí é só, pessoal, mas isso gera alguma questão de ganho de patente? Olha aqui, ó, patente aumentou 21%. De 23 mil foi para 28 mil. Em todas as áreas? Em todas as áreas. E isso é um ponto, assim, vou pegar só o exemplo da Unicamp. A Unicamp ele começou com uma política de inovação, que é relativamente recente, acho que talvez nos últimos 10 anos para cá, né, um pouquinho mais talvez, e eles realmente investiram, entendendo que é importante a universidade participar desse braço, digamos, para o desenvolvimento aí social, né, econômico. Hoje, as empresas filhas que saíram, né, da universidade, elas geram quase 7 bilhões. Então, isso que é importante. Né? Ele gera dinheiro, né? Recursos, que são importantíssimos. Quer dizer, vão contribuir. Não é simplesmente entrou dinheiro e parece que o pessoal acha que a sociedade acredita que ali acabou. Não, ela gera retorno, conhecimento financeiro, econômico. Sim. Né? E avanço de tudo. E até eu vejo, eu acabei de ter a festa da nossa turma de 30 anos de formados, né? Eu sou lá da Federal do Paraná, também uma universidade gratuita, tal, pública, e daí eu parei para olhar todos aqueles meus colegas, foram 100 e poucos colegas, né? Olhar e imaginar milhares de pacientes que passaram por nós, médicos, que nós fomos formados, né, pela uma universidade pública gratuita. Né, e que essas pessoas realmente beneficiaram a sociedade. Né? Então, a formação das pessoas, sem contar de que, né, eu olho, porque eu sou imigrante, né? A chance de eu ter ido para uma universidade que não fosse gratuita seria mínimo, nas condições da minha família, de poder realmente ingressar numa universidade. E, de fato, se você olhar para o país, em que ainda existe uma certa desigualdade social importante, né, as chances de alguém, digamos, de camadas menos favorecidas em ascender, né, ir para uma universidade em que faz a diferença social, só se dá se for pública e gratuita. E em termos de pesquisa, digamos, ela é inequívoca, de que a ciência, né, nas universidades públicas geram riqueza, né, e por gerar riqueza, geram autonomia, né, e por gerar autonomia também gera a questão da soberania, né? Hoje, né, você sendo capaz de gerar conhecimentos, a gente realmente muda muito o status, né, que se tem. Você imagine se a nossa população fosse puramente, né, com um grau de conhecimento muito baixo, seriam essencialmente extrativistas, né? Né? E não estariam produzindo nada de alta tecnologia. Né? Você compara outros países... Continuaríamos só nas commodities, né? Mais nada. Né? E uma hora, né, infelizmente, isso vai acabar. Sim. E eu vejo que até para a gente preservar o planeta nosso, a gente precisa ter uma maneira de a gente lidar com as questões ambientais, né? Então, essa questão terraplanista, a questão de pessoal que realmente não negam a questão de mudanças climáticas. Não tem a menor noção. Acho que... Ou tem. Não, eu acho que tem. Coloca o poder econômico ou as questões econômicas à frente, né? Mas acho que é importante, acho que mais é abrir essa discussão. Acho que assim, trazer essas pessoas que são descrentes, tal, que têm dúvidas. Acho que a ciência serve também para isso. Olha, mostrar os fatos, e esses fatos, digamos, é aberto para interpretação, e cada um pode ter uma interpretação dos fatos como elas são. E isso é importante em várias áreas. Por exemplo, na sua área. No direito, hoje é curricular. Eu vou falar do meu Anchieta, né, vamos dizer assim, que nem é pública, é particular.
Mas nós temos o quê? Direito ambiental. Sim. Isso é como matéria obrigatória, não é matéria facultativa, é obrigatória. Sim. Né? Sim. Justamente por essa necessidade. Né? Nós temos também matérias focadas na industrialização, e Jundiaí é uma cidade industrial, né? E todas as suas consequências. Né? Quer dizer, então isso acaba tendo uma interação. Né? Oli, infelizmente, ó. Nossa. Não, mas aqui tem duas questões que eu tenho que fazer. É obrigatório. Sabe por que eu achei... deixa eu só falar, nós temos uma estreia. Fale da estreia aí, claro, muito de um importante. programa chamado Arena Universitária. Olha que bonito. Com Dani Landim, Jéssica Ribeiro, cantora, e Mira Ramos, cantora. Tudo ao vivo? Tudo Olha ao vivo. aí, que beleza. Vai virar um sertanejo universitário aí daqui a pouco. Um dia eu vou cantar ao vivo Falando às Paredes. Mas vamos lá. Olha aqui a música que você vai cantar já? Falando às Paredes. Falando às paredes. Aquela do Chitão. Aquela, eu agora estou falando às paredes. Então, esse aí é o problema. Nós, agora, voltando. Isso é interessante, que é a prova do declínio. Então, você entendeu? Seria declínio se eu estivesse cantando pirulito que bate. Pirulito que bate. Aí eu acho que eu já teria. Ele vai cantar para a parede. Já vamos fazer o laudo aqui. Interdição. Laudo de interdição. Olha que pergunta interessante, doutor Eli. As crianças que, claro que rapidamente, até pela questão do horário, crianças que sofrem com crises de convulsão recorrentes ligadas à epilepsia, isso está ligado também a um déficit de atenção? Então, a resposta curta é não. Existe, digamos, algumas crianças que têm epilepsia e que têm déficit de atenção, e vice-versa, tal, mas não se deve de colocar automaticamente o sintoma um no outro, né? Perfeito. Então precisa realmente fazer a avaliação se essa criança... Não. Existe Pode haver, mas coincidentemente. Não. Perfeito. E aqui uma outra, essa eu gostei porque tem muito a ver aqui com, eu vejo aqui principalmente com o meu colega de bancada, que está acontecendo isso. Existe alguma forma, doutor Eli, a Cátia Regina pergunta, a outra pergunta foi da Bruna Souza, doutor Eli, existe alguma forma de retardar o envelhecimento do nosso cérebro? Então, aqui já não teve jeito. Tem. Então, olha... Eu canto para a parede, eu não canto para a parede. Então, vamos lá, atividade física é importante, né, uma alimentação... digamos, saudável, que você deve saber qual que é, a questão de boa noite de sono, dormir, tá? E acho que uma das coisas mais importantes cada vez mais é cuidar da nossa felicidade, e a nossa felicidade está muito intimamente ligado com os relacionamentos que se tem, né? Os relacionamentos, a amizade, humanos, né? Então, se você tem bons amigos, esse realmente vai fazer com que você viva mais e viva com felicidade e com alegria. Tá? Então, invista nas... O cérebro não gosta de estar isolado. Não, invista nos relacionamentos humanos, nas amizades, né? Se você não tem amigos, invista nisso, né? Então, tem que fazer um esforço para que você tenha bons amigos, amigos de infância. Felicidade é aquelas pessoas que têm os amigos da infância, que convivem ainda, né? E essa é um dos grandes, digamos, achados até de um estudo da Harvard, que acho que concluiu agora mais de 70 anos seguindo, acompanhando. Interessante isso. Né? Explica só um pouquinho o que foi isso, rapidinho. Então, um grupo resolveu estudar, acho que 900 e poucas pessoas jovens, entrevistaram eles, são pessoas de diferentes classes sociais, ricos, pobres que seja, e entrevistaram eles, fizeram anamnese e acompanharam ele ao longo da sua vida, né? E depois faziam visitas periódicas, entrevistando familiares dela, esposa, filhos, tal, para ver qual que era a diferença. E chegaram, depois de uma grande, digamos, análise dos dados, de que a felicidade que as pessoas têm não é na quantidade de dinheiro que você tem, não é nos bens materiais que você tem, mas sim na qualidade dos relacionamentos que você tem. Então, invista nos relacionamentos humanos. Essa foi a grande conclusão, né, desse estudo, que acho que durou 70 e poucos anos, tal. Quer dizer, né? completo. É um estudo longo, né, e que mostra, né, a trajetória da vida da pessoa, em que, né, você quer ser feliz, né, então
invista nisso. Se você quer dinheiro, daí você vai correr atrás de dinheiro. Né? Daí, sim, mas saiba que isso tudo é passageiro. O que interessa é esse relacionamento de vida que você criou. Exatamente. Isso que importa. E só uma coisa que eu discordo de você, porque nessa cabe o vinho. Você está dizendo que não, mas eu acho que cabe o vinho. Sabe por quê? Pela alteração da consciência. Tá aguentar um amigo aí. Deixa eu mandar os últimos abraços aqui, você está vendo por aí também? Pedindo para voltar a minha querida Fabiana Ortiz. Tá bom. Dr. Lee precisa retornar ao programa para ter tempo de responder as dúvidas que foram surgindo durante a entrevista. Tá bom. Né? Kátia Regina manda um grande abraço também, falou que foi excelente o programa. O Sereno Klaus, sim ou não? Há tratamento preventivo para a epilepsia? Tratamento preventivo, existe prevenção, né? A prevenção é evitar que o teu cérebro entre em uma lesão. Então, quais são as coisas que podem causar epilepsia? Trauma crânioencefálico. Isso seria um acidente. Bater a cabeça. Então, a questão voltando do álcool, a lei seca, realmente ele diminuiu a taxa de acidentes automobilísticos. E com isso, né, diminuiu trauma craniano. E se você faz prevenção do AVC, que é a principal causa de epilepsia na terceira idade, você, né, vai prevenir o AVC, que já por si só é muito ruim, né? E se você vier ter um AVC, você não tem epilepsia. Outro é uma infecção parasitária, que é a neurocisticercose, que o cisticerco é a ovo da solitária. Sim. E essa ovo da principalmente carne de porco. Então, a carne de porco é onde ela está alojada, mas a gente pega o cisticerco ingerindo alimentos contaminados com fezes humanas. Sim. Deve ser verdade. Aonde que eu comi essa... Né? Literal. Exatamente. Os coliformes exatamente. Tem que lavar a mão, preparar bem o alimento e tal. Então, isso previne o sistema neurocicercose e previne de você ter, né, epilepsia. Então, essas são as três coisas principais que já iriam reduzir em grande parte das causas de epilepsia. Olha aí. Importante. Beleza. E, terminando, Thaís Oliveira, depois, ela só falou que o sobrinho dela não tinha diagnóstico fechado. Então, para a próxima vez que o Dr. Lee vier, nós vamos conversar. E Ginaldo Honório, abração por falar em amigos, fez aqui umas observações bacanas, tudo foi falado, né? Dentro do que foi falado. E o Sereno Klaus também. Felicidade e amizade juntas. Ele acaba dizendo, felicidade e amizade juntas, exatamente. Né? É o binômio perfeito. Li, mas você vai voltar. Nós temos muita coisa que ficou para trás. Muita coisa. Não dá para em uma hora não dá. Não dá. 1h10 não dá. E mandar um beijinho para as nossas amigas que estão aqui do outro lado. Sala. Zilda. A Viviane e a Sueli. Um beijão para vocês e brigadão, que são as Lilizetes. Lilizetes. E fazendo assim lá. Li, as câmeras da TV Japi, por favor, à sua disposição. Olha, a ciência, de fato, ela trabalha no campo, digamos, do desconhecido. E desse desconhecido, através de métodos, tenta desvendar, né, de uma maneira que a gente possa compreender esses fenômenos da natureza. Né? Então, é importante enxergarmos na ciência como uma maneira de fazer com que a nossa sociedade se desenvolva, né? E que com esse desenvolvimento ela venha também a gerar riquezas, essas riquezas fazer com que a gente tenha autonomia enquanto país e soberania. A ciência é amiga do país e não inimiga. Perfeito. Beleza. Perfeito. Excelente. Olha, nós vamos ficando por aqui. Espero aí que o programa tenha sido útil, né? E para que sirva de modelo para os jovens, estudem, vão atrás, façam com que o cérebro funcione, né? E vão também fazer ciência.
que o Brasil precisa muito disso. Para um dia sermos efetivamente desenvolvidos. E para que um dia a gente não acredite que a Terra é plana, pelo amor de Deus. Eu vou dar um último recado para as mulheres. Opa. Lugar da mulher é na ciência. Isso, é isso aí. Eu também acho. Perfeito. E elas são muito mais concentradas. Tá bom. É isso aí. Obrigadão a todos, um beijão e tchau. Lá vai a mãozinha dele. Tchau.